Veja no ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigado a todos vocês. Arthur Lira em guerra com o STF. Presidente da Câmara reage à suspensão de emendas parlamentares pelo Supremo e destrava a PEC que limita poderes de ministros. A nova postura de Lula. E nenhum governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Presidente diz que Venezuela vive regime desagradável e tem governo autoritário. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura. Bolsonarismo rachado em São Paulo. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Campanha de Ricardo Nunes acende alerta após perda de eleitores bolsonaristas para Pablo Marçal. É a figura nova do Pablo Marçal que fala muito bem, ó. Obsessão contra Xandão. Folha de São Paulo insiste em reportagens, mas não consegue apresentar crimes do ministro. E já soltando seus relatórios. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, comunidade do ICL Notícias, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Iniciamos mais uma edição do ICL Notícias aqui no estúdio, Chico, sem a presença da Gabi, sem a presença da Roberta, só nós dois. Boa noite, Rodrigo, boa noite, comunidade. Mas como se diz na Bahia, a casa tá fedendo a homem. Eita ferro, né? Aí não. Tá faltando as moças no comando. É isso aí. Mas a gente está muito feliz nessa sexta-feira de contar com a sua presença aqui acompanhando o noticiário. Uma sexta-feira, Chico, quentíssima em Brasília. Olha, não só em Brasília, hein? Você viu que em Natal o Bolsonaro foi falar bem do Pablo Marçal e sofreu uma retaliação. Você viu de quem? É, eu vi. O enxame de abelhas antifas. Aquelas abelhas que só existem em território potiguar. É isso. Atacou, botou para correr. No Nordeste não tem boquinha para ele, não. No Nordeste nem as abelhas gostam do Jair Bolsonaro. Mas o dia foi quente, então, para o Bolsonaro lá. Teve que descer correndo do caminhão de som em Natal, porque as abelhas vieram para cima. Mas foi quentíssimo nesse embate entre os poderes. Vamos falar já já sobre isso. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para reforçar a decisão que já tinha vindo do Flávio Dino, colocando um limite, né, suspendendo essa farra das emendas comandada pelo Arthur Lira. Imediatamente o Arthur Lira retaliou, Chico, mandando 2 projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Ele nem disfarça, né? No mesmo dia. Nem disfarça, embora essa arrogância dele revele assim uma tremenda ingratidão. É o Supremo que o salva no escândalo da robótica, é o Supremo que, através do Gilmar, lhe dá a mão nos momentos mais difíceis da sua carreira, um tremendo ingrato, né? Mas a reação pesada. Pesada. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, o Arthur Lira. Que no a caso, canção é essa, a música é essa. Bom, o Arthur Lira, daqui a pouco nós vamos detalhar, mas ele mandou um projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, que estava guardado na gaveta, que prevê limitação para que os ministros do Supremo tome medidas monocráticas, ou seja, esse tipo que o Dino tomou, né? Então, o Congresso quer colocar limite para isso. Não pode ministro do Supremo tomar decisão sozinho. Mas você veja, a própria decisão do Dino imediatamente vai a plenário. E foi confirmada, já pelo plenário. Já está 6-0, então não tem o que falar. Mas eles também, o Arthur Lira e o Centrão, mandaram para a comissão um segundo projeto que prevê que o Congresso possa suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. É uma crise entre os poderes. Total. É uma guerra. É uma guerra entre os poderes que tem a ver com a disputa pelo orçamento. Já já nós vamos falar sobre isso. Então, Brasília quentíssima com a guerra entre os poderes e também indiciados. 2 bolsonaristas, eles acharam que a semana era de festa, atacando o Xandão com a ajuda da Folha de São Paulo, mas 2 deles indiciados pela Polícia Federal pelos abusos no segundo turno da eleição. Lembram? Silvinei Vasquez, que comandava a Polícia Rodoviária Federal, indiciado, porque fez bloqueios para impedir
os eleitores do Lula, principalmente de votar no Nordeste. Silvinei Vasquez, indiciado, e Anderson Torres, que era o chefe, era o ministro da Justiça, Anderson Torres, também indiciado. Democracia funcionando a todo vapor, né? Não deu certo essa emboscada armada em cima do ministro Xandão. É isso. Enquanto partiram para cima do Xandão com matéria de jornal, a justiça, por enquanto, a polícia, na verdade, né? Mas isso é o sistema judiciário, indicia mais 2 bolsonaristas por uma tentativa de golpe. Aquilo foi uma tentativa de golpe no segundo turno da eleição. Ô Chico, eu vou aqui para o telão para a gente trazer alguns temas aqui na abertura, depois a gente toca adiante o nosso ICL Notícias, segunda edição. Olha, gente, eu vou começar falando sobre a boataria fortíssima em São Paulo nos últimos 2 dias. Espalharam-se aí boatos na campanha do Ricardo Nunes, na campanha do próprio Boulos, os boatos dizendo o seguinte: Pablo Marçal explodiu, subiu feito um foguete, ninguém segura mais. Ele está já embolando em primeiro lugar, junto com o Ricardo Nunes e o Boulos. Vocês lembram que o Pablo Marçal fez, aquele circo no debate da Band e depois aprontou de novo no outro debate com carteira de trabalho. O Boulos, eu acho que perdeu um pouco as estribeiras, errou um pouco ali na mão ao enfrentar essa cafajestagem do Pablo Marçal. Perdeu a paciência, eu no lugar dele já tinha perdido muito mais. Mas, enfim, o Boulos vai ter que achar uma estratégia para lidar com esse sujeito. Então, qual é o boato de que o Pablo Marçal subiu, né? Isso geraria problemas principalmente para o Ricardo Nunes. Não é à toa que o Bolsonaro já está dizendo que apoia o Ricardo Nunes, mas gosto do outro também, do Marçal. Então criaria problema para o Ricardo Nunes, que o Marçal tira votos bolsonaristas do Ricardo Nunes. Mas criaria problema também para o Boulos. É a informação que estava circulando. Por quê? Porque ele fez vários vídeos com ataques pessoais, criminosos, eu diria, ataques cometidos pelo Pablo Marçal contra o Boulos, desgastando um pouco a imagem do candidato do PSOL. Aquele vídeo em que ele insinua consumo de drogas e tal, teve milhões de visualizações e isso teria, de alguma maneira, afetado a campanha do Boulos. As pessoas já começaram a calcular assim, bom, pode dar um segundo turno? Nunes e Boulos, isso seria a lógica inicial da campanha? Pode. E aí o Nunes teria certo favoritismo nesse momento. Mas poderia também dar um segundo turno, Chico, já tem gente cogitando abertamente isso, Pablo Marçal contra Boulos. E aí o Boulos pode ter mais chance, porque vai enfrentar um candidato com esse estilo cafajeste, que é o Pablo Marçal, mas para isso o Boulos teria que mudar a campanha. O Boulos se preparou para enfrentar o Nunes, para enfrentar uma campanha na linha de mostrar um lado mais moderado, né, o Boulos. Se ele tiver que enfrentar o Marçal, já vira outra coisa. A campanha vira aquela coisa parecida com Lula contra Bolsonaro, civilização contra barbárie. Então, mudanças que podem vir por aí. Agora, eu conversei com gente do primeiro escalão da campanha do Boulos e perguntei, é verdade que tem pesquisas mostrando o Marçal já empatado ali no primeiro pelotão? Não, me disse um dos integrantes da campanha do Boulos. Diz que no tracking, na pesquisa interna do PSOL, isso não aparece. E esse dirigente da campanha do Boulos diz mais. Acham que o próprio Nunes pode estar espalhando estas histórias todas, tentando levantar o Marçal, para que o Boulos entre logo no combate contra o Marçal e o Nunes possa nadar de braçada sozinho como moderado, que não entra em briga, né? Deixa esses dois radicais brigando e eu sou a moderação para a cidade de São Paulo. Essa é a informação que vem de dentro da campanha do Guilherme Boulos, mas vamos ficar de olho. A verdade é que aquela história de ignorem o Pablo Marçal, não falem dele, pelo amor de Deus, isso não adianta, gente. Aqui, primeiro que é jornalismo. Ele é um fato político hoje. Nos bastidores das campanhas se fala bastante sobre ele, como enfrentar. Isso está dado. Então nós temos que falar, não dando palco para as cafajestagens que o sujeito apronta, mas lidando com um dado da realidade. Então vocês vejam que a esquerda, centro-esquerda, os democratas, os lulistas, vamos dizer assim, tem que lidar ao mesmo tempo com essa extrema-direita da guerra cultural, esses novos personagens como Pablo Marçal, de um lado, essa nova extrema-direita, a segunda geração chegando, e com a velha geração do centrão, da chantagem, né? Então é Pablo Marçal em São Paulo
e Arthur Lira, com outro estilo, de uma outra maneira, em Brasília. Então eu saio do assunto Pablo Marçal e vou para Brasília. Vamos para o Arthur Lira. Então o lulismo tem uma batalha política importante na capital paulista para travar e tem outra importantíssima acontecendo em Brasília, mas aqui o Lula atua de maneira muito mais discreta, Chico, porque quem entrou em campo mesmo para enfrentar, para pegar o touro à unha, como se dizia, foi o Flávio Dino. Flávio Dino cumpriu esse papel fundamental, ministro estreante, é o mais novo ali no Supremo Tribunal Federal, e coube ao Flávio Dino colocar um freio e falar assim, Arthur Lira, dá um tempo, já avançou demais, daqui a pouco nós vamos mostrar os números, gente, vocês vão entender o tamanho do avanço do parlamento sobre as verbas do orçamento brasileiro. O Flávio Dino, ex-governador, ex-ministro da Justiça, que enfrentou os bolsonaristas no 8 de janeiro e agora ministro do Supremo Tribunal Federal, está travando uma batalha que é uma das duas grandes batalhas no coração da democracia no Brasil. Uma batalha é para ver quem manda no orçamento, e é essa aqui, Flávio Dino colocando limite nas emendas impositivas, emendas PIX, contra o Lira. A outra batalha é a batalha dos juros, porque são as duas grandes batalhas no coração do capitalismo e da democracia. Se você mantém os juros muito altos, você trava a economia e só os grandes faturam. Se você reduz os juros, tem desenvolvimento e é melhor para todo mundo. Essa é uma batalha, mas a outra é quem domina o orçamento. Quem decide? Gente, isso é central numa democracia. Quem é que manda o dinheiro ser alocado aqui ou acolá? O parlamento foi avançando cada vez mais, né? E agora há esse momento em que o Flávio Dino faz esse freio de arrumação e logo tem a sua decisão confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos atualizar, 6-0, já formou maioria. Vocês acham que o Flávio Dino ia tomar uma decisão tão grave dessa, Chico? Não tomaria. Não, ele já sabia que teria o respaldo da casa, ele já foi na certeza, mas de qualquer maneira é uma medida muito arrojada, talvez a mais importante do Supremo nos últimos tempos, né? Ela é a medida que bota fogo nessa lenha da trama Supremo versus Parlamento, mas é a mais importante para o país. É uma medida contra o crime organizado, eu diria. Desde 2015, o Congresso, com o Eduardo Cunha, sequestra o orçamento. A Dilma fragilizada, há um sequestro do orçamento, como fosse um trem pagador que passou com crime organizado. Sim. E, a partir daí, o orçamento sai do Palácio do Planalto e fica todo na mão dos deputados, para mandar para qualquer lugar, do jeito que quiser, sem passar pela organização do Estado. É isso, começou com o Eduardo Cunha e depois avançou com o Arthur Lira. E foi só crescendo. Hoje é pelo menos 57 bilhões. Na mão dos parlamentares. Imagina, é o maior bolo para se roubar no país. Vamos falar com sinceridade. Pois é. E aí, o STF, porque não é uma decisão só do Flávio Dino. A gente trouxe o Flávio Dino porque ele teve a coragem de destravar esse debate. E fez muito bem. Cumpre um papel central. Como eu disse, uma das duas grandes batalhas, juros e orçamento. O Flávio Dino está mexendo com a batalha do orçamento. Só que ele não agiu sozinho. O Supremo, no seu plenário, 6 votos já confirmaram a decisão do Flávio Dino. Portanto, estão suspensas as emendas parlamentares. Está formada a maioria para manter suspensa a execução de emendas impositivas. Depois nós vamos explicar isso, parece um palavrão, parece complicado. Daqui a pouco a gente explica. A Cristina Serra vem aqui e nós vamos explicar tudo isso aqui juntos. Mas é curioso, né? 6-0. Quem é que não votou ainda? Faltam alguns ministros para votar. Sabe quem que não votou ainda? Porque essa votação significa uma derrota para o Arthur Lira. Quem não votou ainda? O Gilmar Mendes. E o Chico lembrou aqui. O Gilmar Mendes, em vários momentos, salvou a pele do Arthur Lira. Naquela investigação da robótica, trancou a investigação, né? Principalmente ali. Salvou. Então, é um parceiro. Inclusive nos eventos que o Gilmar Mendes organiza, o Arthur Lira costuma estar. Costuma estar os dois juntos aqui, ó, né? O jurista, professor Conrado Hübner, fez uma postagem bem interessante sobre isso que está acontecendo, né? Sobre, inclusive, o Lira agora retaliando o Supremo. Olha o que disse o Conrado Hübner. STF arquivou tudo contra o Lira. STF censurou toscamente
reportagens desabonadoras à Lira. Vocês sabem do que nós estamos falando. A gente não pode falar, mas vocês sabem, né? Lira é tratado a pão de ló no foro do Gilmar em Lisboa, naquela organização que o Gilmar faz. Gilmar Palusa. E aí o Lira reage assim, é por isso que a gente disse aqui na abertura. Ô Lira, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Será que o Gilmar vai mais uma vez estender a mão ao Lira e não votou ainda nesse 6-0, faltam ainda 5 votos, porque está articulando algum acordo para que venha um voto assim, não um voto de derrotar o Lira, mas algum tipo de compromisso de que a Câmara possa continuar tendo emendas, mas com algum tipo de regramento? Vamos aguardar. O Gilmar Mendes costuma ser um parceiro do Arthur Lira nesses enfrentamentos. A gente vai continuar acompanhando tudo isso, tratado a pão de ló, né, como disse aqui o Conrado Ubner nessa postagem. Exatamente. Nós vamos continuar acompanhando esse tema e já vamos conversar com a Cristina Serra sobre esse tema e sobre outros temas de Brasília e da política brasileira. Mas antes disso, eu quero voltar a falar aqui de Cuba. O documentário Vai para Cuba, Eduardo, né, que passou na última terça-feira, é um sucesso. Quase 100 mil pessoas, quase 100 mil aparelhos, né, porque eram mais de uma pessoa por aparelho, quase 100 mil aparelhos ligados, Chico, assistindo. Você bota ali 3, 4 por casa, a gente explode e vai dar para 400 mil. Mais. Quem não assistiu, ou quer assistir de novo, ou quer mostrar para alguém, para um amigo, para alguém da família, tem a chance de assistir. O documentário Vai para Cuba, Eduardo, agora só está disponível na plataforma do ICL. Você precisa se tornar membro, assinante, para assistir. Presta atenção nessa novidade. Somente hoje você pode garantir a sua camiseta do documentário com 25% de desconto no souicl.com.br. A gente pode colocar a camiseta aí na tela para o pessoal ver? Olha aí, isso aí. São as camisetas relativas ao documentário. Essa da esquerda, o pessoal gostou muito, né? Do conhecimento, só o conhecimento liberta, com a bandeira de Cuba. Lembrando que esta frase é uma frase de José Martí, né? Revolucionário. É a frase que dá origem ao nosso nome, ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Exatamente. Instituto Conhecimento Liberta, frase de José Martí, está na camiseta, e o Martí, que foi um inspirador do Fidel Castro na Revolução Cubana. Bom, vamos chamar a Cristina Serra para retomar este assunto das emendas, desta guerra entre os poderes legislativo e judiciário. Cristina, boa noite, bem-vinda aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Oi, Rodrigo, Chico, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Boa noite, querido. Boa noite, Cris. Eu vou dar uma passada aqui. A suspensão das emendas PIX tem gerado um atrito intenso entre parlamentares e os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vai trazer esse tema com a Cristina, mas antes de mais nada, vamos explicar um pouco mais o que são essas tais emendas PIX, criadas em 2019, ainda no governo Bolsonaro, e por que elas são criticadas por falta de transparência. Então, o que são as emendas PIX? Por isso que elas têm esse nome. São mais rápidas, é que nem mandar um PIX. Sem transparência, você não sabe direito o parlamentar, quanto que ele mandou, de que forma que ele mandou, quem é o parlamentar, né? Sem transparência. São impositivas. O que quer dizer isso? Que o Poder Executivo, que administra, tem que pagar. O parlamentar mandou e tem que pagar. Dispensam critérios técnicos. E, além dessa explicação do que é a emenda, é importante a gente entender como elas foram aumentando. Essas emendas parlamentares foram aumentando. O naco do orçamento que fica na mão dos deputados e senadores aumentou demais. Vamos trazer um quadro aqui que explica exatamente isso. A evolução da transferência dos recursos federais. Olha, a primeira linha que está ali, 2014 ainda no governo Dilma, 83% das transferências de recursos foram feitas pelo Poder Executivo. Sim. É o que está em laranja. E só 17% transferências feitas por emendas do Legislativo. Então, presta atenção. Na época da Dilma, 83% Poder Executivo, 17% emendas do Legislativo. Chegamos em 2023, né, esse primeiro ano do terceiro mandato do Lula, 54% são transferências feitas pelo Poder Executivo. E 46, quase meio a meio, emendas
do poder legislativo. Isso mostra na prática o parlamentarismo mesmo, o parlamentarismo do Arthur Lira. A caneta do Lula com a mesma força, o cara eleito pelo Brasil todo, com a mesma força do Arthur Lira. Do Arthur Lira e dos outros. Dividindo o poder, né? Exatamente. E, bom, da onde vocês tiraram esses números? De um estudo da Fundação Getúlio Vargas, tá? Não é a bancada do PT, do PSOL. Fundação Getúlio Vargas fez esse estudo, dotação, transferência de recursos federais, mostrando essa evolução. É por isso que isso virou uma crise e o Flávio Dino agiu. Cristina Serra, essa queda de braço entre Supremo e STF, né? Aonde vai nos levar? Já 6-0 para manter a decisão do Flávio Dino. Quem já votou? O próprio Flávio Dino, André Mendonça, bolsonarista, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O Arthur Lira até já contra-atacou. O Lira decidiu dar andamento, a gente falou aqui, Cristina, a uma proposta que limita os poderes dos ministros do STF. Ele encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça uma PEC que restringe decisões individuais dos magistrados. Bom, Cristina, eu quero te ouvir sobre isso, esse grande embate entre poder legislativo e o judiciário e o Lula assistindo. Como é que o Lula também participa deste embate entre os poderes, Cristina Serra? Rodrigo, a melhor coisa que o Lula faz agora é se afastar e ficar assistindo da arquibancada, né? Tem várias coisas aí para a gente conversar sobre esse assunto, mas eu queria, antes de mais nada, dizer o seguinte: o Flávio Dino é, de fato, um excelente jogador de xadrez. Ele é um político, ele é jurista agora, está no Supremo, mas ele é um ser político, né? A vida toda dele é isso. E ele é, acima de tudo, um grande estrategista. Isso é fato. Agora, é importante a gente destacar aqui uma coisa assim, bem séria. A decisão do Flávio Dino sobre as emendas parlamentares é uma decisão corretíssima do ponto de vista técnico. Eu li a decisão dele inteira, toda a fundamentação que ele faz. E ele tem 2 argumentos principais ali. O primeiro, claro, é que a destinação de recursos do orçamento, né, que é dinheiro público, é dinheiro nosso, meu, seu, o nosso dinheiro, precisa ser feita com total transparência. Orçamento secreto é incompatível com a Constituição. Ele, como ministro do Supremo, todo o norte dele na decisão é o que a Constituição estabelece. Então, ele diz: falta de transparência, orçamento secreto, que, na verdade, parte da destinação dessas emendas continua secreta, a maneira de você destinar, a própria emenda PIX, ela vai para as prefeituras e o prefeito decide o que fazer. Ela não vai carimbada para fazer essa ou aquela política pública, entende? Então, há um descontrole na fiscalização da aplicação desse dinheiro público. Então, ele diz, isto é incompatível com a Constituição. E o outro critério que ele utiliza é, as emendas têm que ter razoabilidade. Não pode ser assim, cada um chega, mete a mão no orçamento e diz assim, eu quero mandar tantos milhões lá para, sei lá para onde não sei quem perdeu as botas, entendeu? Isso é coisa de Sucupira, né? Aliás, lendo, eu lembrava bem de Sucupira, sabe? Viva Dias Gomes. O deputado que pega uma grana, vou mandar para o meu curral eleitoral. E o Dino diz, não pode ser assim, tem que avaliar. Aquela verba que está sendo mandada para tal lugar, ela é necessária? Ela está dentro de uma política pública mais ampla? Ela se enquadra, né, numa política pública mais ampla que vai resolver, de fato, um problema daquela comunidade ou daquela cidade? Ou está sendo feita uma coisa assim ao bel prazer do parlamentar? Então, a decisão dele é muito correta do ponto de vista técnico. Agora, um outro aspecto importante que você falou, já tem maioria formada, mas faltam 5 votos. Sim. Eles não são capazes de reverter esta maioria, mas eles podem usar o famoso pedido de vistas para, digamos assim, ganhar tempo e, quem sabe, haver aí alguma negociação de bastidores, né? O Lira, como você também já disse, retaliou, dando andamento a 2 propostas que
alteram profundamente o modo de funcionamento do Supremo. Então, quem sabe, Sim. olha, falta votar Gilmar, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Barroso e Cássio Nunes Marques. Sim, vamos ficar... O perigo que eu vejo aí é talvez um pedido de vistas para, opa, vamos segurar e vamos conversar todo mundo. O que vai sair dessa conversa aí não se sabe. Chico, a sua impressão sobre isso, né? Até às 23h59 de hoje, os 5 ministros que ainda não votaram podem, por exemplo, tomar essa atitude que a Cristina destacou. Não, a Cristina traz uma... Eu não havia pensado nisso, a gente não colocou na mesa até agora. É um dado novo que ela pôs na mesa. A estratégia do pedido de vista. Muito possível, viu, Cris? Acontecer. Eu acho que o próprio Gilmar tem essa cara porque ele é o ministro mais político no sentido do acordão, de botar na mesa e conversar. Ele é o ministro da mesa farta de Lisboa, que chama todo mundo ali da esquerda, direita, do centro, e pode propor um acordão. Segura e vai para o acordão. Vejo muito no perfil do Gilmar Mendes essa atitude, Cris. Tomara que não aconteça, porque eu vi na atitude do Flávio Dino um combate até maior. O combate ao crime organizado do dinheiro público que não tem destinação correta no Brasil. O Dino foi muito combatente ao crime organizado na gestão do Ministério da Justiça. Sim. Ele conseguiu, de uma maneira aparentemente muito simples, bloquear grana pesada de várias quadrilhas e organizações criminosas no Brasil. Com essa medida dele, no Supremo, que parte dele, ele bloqueia dinheiro de quadrilha. O Chico. Dinheiro para eleger prefeito. Dinheiro que não tem a obra que vai ser aplicada. Então, essa decisão do Dino é contra o crime organizado. É muito importante e o Dino cumpre mais uma vez um papel central. Cumpriu no 8 de janeiro, eu me lembro bem, estava começando o governo, ele corre para a rua ainda sem os meios, né, gente? Aliás, antes ainda do 8 de janeiro, naquela tentativa de golpe em dezembro, quando eles incendiaram Brasília, o Dino já foi, porque ele já era ministro da Justiça nomeado, e foi para atuar firmemente como ministro da Justiça, e agora... Né, um tema dificílimo, e ele vai, como disse a Cristina, ele é um ser político, além de um ótimo jurista formado e passou em concurso de juiz federal antes de ser político. Só para dar uma atualização, Chico e Cristina, acabou de sair o 7º voto, 7-0. O Fux votou, então tem mais um que não pediu vistas, o Fux. 7-0 em apoio à decisão do Flávio Dino. E eu queria só avançar mais uma casinha aqui, porque a gente falou do Lula rapidamente, é um conflito do judiciário com o legislativo, mas que envolve claramente o executivo, porque é o executivo que está sendo prejudicado, todos nós, né, a democracia, mas é o executivo que é o ator, assim, silencioso nesse embate. Então eu queria trazer aqui, Cristina, antes de você falar mais sobre isso, que no meio desse fogo cruzado, o presidente Lula defendeu que o repasse das emendas faz parte da política. O Lula foi até cauteloso, né? Não quer parecer que está perseguindo o Lira e o Centrão. Mas Lula ponderou que é preciso transparência e cuidado com os valores. A afirmação foi feita em entrevista à Rádio Gaúcha. Ele disse que o governo vai chegar a um acordo com o Congresso e atribuiu esse desentendimento às ações que vêm ainda do governo Bolsonaro. Vamos ouvir. Isso é resultado da desgovernança do governo passado. Como ele não governava o Brasil, ele deixou o Guedes cuidar da economia e o Congresso cuidar do orçamento. Eu sou plenamente favorável que os deputados tenham o direito de ter emenda. Mas com transparência ou sem transparência? Não, com transparência, porque os deputados são eleitos pelas cidades. É normal que um deputado tenha o direito de apresentar uma emenda para fazer uma obra da sua cidade. Eu respeito isso e acho que é correto e justo. O que não é correto é o Congresso, ter emenda secreta. Não pode ser secreta. Então, por que alguém apresenta uma emenda e não quer que ela seja publicizada se a emenda é feita para ele poder ganhar apoio político? Então ele deveria ter o direito de publicizar. De qualquer forma, eu acho que esse impasse que está acontecendo agora é possivelmente o fator que vai permitir a gente fazer uma negociação com o Congresso Nacional e estabelecer uma coisa justa na relação do Congresso com o governo federal. Olha aí, Cristina, o Lula deu a deixa. É negociação. Não quer passar o trator em cima do Congresso para não gerar uma crise ainda mais grave. Como será que vai ser essa negociação? Você imagina isso? Quer dizer, o Supremo mostra força,
né, apoia o Dino, de outro lado entram os bombeiros para negociar. Como é que isso pode avançar? Que tipo de negociação? Você chegou a acompanhar isso? Tem alguma opinião sobre isso? Rodrigo, o próprio Dino dá a deixa. Ele, na decisão dele, ele sugere um processo de negociação envolvendo as duas casas do Congresso Nacional e o Executivo. Agora, como o Lira sempre reage num tom muito alto, agora também por que ele faz isso? Porque ele sabe o poder que tem sobre essa legislatura, então ele bota o sarrafo lá em cima para que no processo de negociação ele consiga manter o máximo possível, né, destas condições completamente antiéticas, né, essa estrutura apodrecida que ele criou no Congresso, né, mas ele, enfim, ele bota o sarrafo lá no alto para ver se na negociação ele consegue manter o máximo possível dessa estrutura, que é o que dá poder a ele, né? Então ele tenta entrar na negociação numa posição de força. O Supremo está dando uma demonstração de força, eu também vou dar. Então, assim, é um processo de negociação difícil. Eu disse aqui no começo, a melhor coisa que o Lula faria é ficar de fora assistindo, mas, de fato, ele não tem como fazer isso. Ele é figura-chave, até porque ele é quem mais se beneficia da transparência no orçamento, né? Para que o governo tenha controle e possa saber onde o dinheiro está sendo aplicado. E mais, o Lula foi eleito para fazer as políticas públicas que ele prometeu. Ele precisa ter os meios para isso. Mas, enfim, então agora que já tem um clima de crise, é importante que o Lula entre como, digamos assim, o pacificador. Como eu disse, vai ter muita negociação nas próximas horas. O ideal, Rodrigo e Chico, de fato, é que o Supremo desse uma resposta unânime para a sociedade brasileira para acabar com essa bandalheira de orçamento secreto. Ou, como disse o Chico, virou uma coisa de crime organizado, basta a gente lembrar daqueles escândalos, kit robótica, não sei quantas radiografias de dente numa cidade que tinha mais radiografia do que gente, ou radiografia de ossos da mão, tudo isso a gente noticiou aqui e conversou, né? Então, seria muito importante que o Supremo desse essa resposta unânime, sabe? Olha, chega, essa farra tem que parar. E eu quero só rapidinho lembrar aqui, lembra aquele número que você deu aqui no começo, o levantamento da Fundação Getúlio Vargas? O último ano que aparece, aliás, o primeiro ano que aparece ali do levantamento é 2014, que foi o penúltimo ano da Dilma propriamente. Por quê? Porque em 2015, quem começa essa bandalheira toda é o Eduardo Cunha. É verdade. Exatamente. Em 2015, quando ele consegue aprovar que as emendas se tornem impositivas. Até então, as emendas dependiam da disponibilidade de recursos. Não, aí ele consegue aprovar que elas se tornem impositivas e depois, com o Bolsonaro e Lira, aí eles vão criando cada vez mais e mais e mais mecanismos, né, de tomar conta e de pilhar o orçamento. O que a gente tem hoje é uma pilhagem do orçamento. Ou seja, essa pilhagem, Perfeito. Chico e Cristina e todos que nos acompanham, também é fruto do golpe contra a Dilma. Aconteceram várias coisas depois que a Dilma caiu, né? Atacaram a Petrobras, atacaram a economia brasileira, desemprego, reforma trabalhista, reforma da Previdência e o ataque, a pilhagem ao orçamento que vem aí nesse embalo, cada vez mais poder para o Eduardo Cunha, que era o chefe do golpismo, ele arrancou esse naco de poder para ele e não soltou mais. Bom, E a queda da Dilma era para isso. era para isso também. Para o sequestro do orçamento. Exato. Bom, então é muito importante, é uma batalha central, como a gente diz aqui, acho que está bem explicado aqui para o nosso público, está bem explicado por que isso é tão importante. Queria trazer um outro assunto, e também tem a ver com os embates com o bolsonarismo, com a extrema-direita. A Folha de São Paulo publicou hoje uma nova reportagem sobre Alexandre de Moraes. É a história que a Folha vem tentando forçar a mão aí. Bom, baseada na conversa vazada entre assessores do ministro do Supremo. Essa nova publicação diz que Wellington Macedo, um policial militar lotado no gabinete de Alexandre de Moraes, teria levantado informações sigilosas sobre uma pessoa que faria uma obra na casa de Moraes. Esta é a reportagem mais forte publicada pela Folha sobre Alexandre de Moraes. Ele queria saber quem que entrava na casa dele, porque vão dizer que ele estava sendo cercado, atacado, ameaçado, inclusive, né, a vida dele estava sob ameaça. Bom,
mas justo esta matéria, que pelo menos tem materialidade, é um fato concreto, né? Justo essa, não tem nenhuma relação com o inquérito das fake news. Cristina, como é que você enxerga, né? Bom, se é que você enxerga algum risco de impeachment do ministro Alexandre de Moraes a partir dessa história toda? Você acha que o caso deu uma arrefecida? A Folha ainda tem munição? Enfim, a sua avaliação sobre o caso. Rodrigo, olha, como a garotada fala, né, hoje em dia, flopou, né? Eu acho que, enfim, não, numa boa, gente, pelo amor de Deus, tudo que saiu até agora é farofa, né? Você sopra e aquilo ali se desfaz no vento. São matérias muito inconsistentes, né? Não respeita o rito, mas também não diz que rito é esse. Né? Onde é que está escrito esse rito? O que é que ele estabelece? Aí diz que ele não cumpriu o rito, mas ao mesmo tempo diz que o TSE, vários juristas já falaram, o TSE tem poder de polícia, o Alexandre é o relator do inquérito e era, na época das mensagens, o chefe do TSE, o presidente. Enfim, presidente, essa história que você falou agora, de querer saber quem era essa pessoa que foi fazer uma obra, eu acho que essa própria matéria, em algum ponto, diz que o ministro tem poderes para requisitar informações diretamente à polícia. Se ele tem esse poder, quer dizer, se é ele que vai mandar um ofício, com firma reconhecida em cartório, com fé pública, o escambau, entendeu? Ele pode muito bem pedir para um assessor mandar um WhatsApp para um outro assessor e dizer, levanta aí a ficha do cara. Uhum. O que eu acho, Rodrigo, numa boa, Rodrigo e Chico, acho que não vai ter impeachment. Essa era a sua pergunta. Eu não vejo movimentação política, não vejo movimento. A Folha está meio que sozinha agora, nessa batendo bumbo ainda para essas matérias, mas eu digo assim, você não vê a mídia inteira, a tal grande mídia inteira, indo atrás, repercutindo e tal, tá? É uma história da Folha e do Glenn. É isso. Ô, Chico... Então, quando você... desculpa. Muito rapidamente. Quando você não vê muito sabe, a imprensa toda batendo bumbo, é porque esfarelou, né? E também, politicamente, você vê isso, o apoio que o judiciário deu. Então, não vejo. Impeachment, não. Agora, eu acho que essa história tem uma ponta solta que eu acho muito interessante, que é um personagem esquisito, como todas essas histórias têm, toda história tem um personagem esquisito, que é esse talha-ferro. Sim. Essa figura é muito estranha. É estranho mesmo. É muito estranho. O Rodrigo trouxe ontem aqui um perfil, toda a ação desse personagem, tudo que o envolvia a partir daquela delegacia de Caieiras, depois para a delegacia de Franco da Rocha. Ele é um personagem aí, meio do subsolo dessa história, que é muito revelador. Essa história do policial, eu desconfio também da figura desse personagem. Talha-ferro. Sabe, é uma história que é do mesmo escalão. Sim. É os auxiliares e tal. Então, uma história que está sambando ali no mesmo escalão de baixo. Então, é o que sobra. É o que sobrou para a reportagem da Folha. É o que sobrou. E aí... Porque ele, o talha-ferro, ele é que diz que tem um policial civil chapa dele que vai levantar a história. É ele que está usando esse método e é ele que está dizendo. E ele que depois vai preso por agredir a mulher numa viagem. Ele ficava em Brasília e a esposa ficava em São Paulo. Numa dessas idas e vindas, ele voltou para São Paulo e agrediu, ameaçou, dizem que usou uma arma de fogo para ameaçar a mulher, foi preso e ao ser preso teve o celular, a gente já contou essa história aqui, estou só relembrando, ao ser preso teve o celular apreendido pela Polícia Civil de quem? De São Paulo, coordenada e comandada pelo Tarcísio de Freitas. E tem um detalhe nesse celular que é muito interessante, Cris, Rodrigo, que é ele vai para casa com o celular, aí alguém lembra, alguém lê o depoimento e diz, o cara trabalhava com o Xandão. Busca o celular rapidinho. Pega esse celular de volta. É muito estranho isso. No dia seguinte, só que lembrar. Mas a gente não é mais menino, né? Pois é. Não é mais menino. O cara foi com o celular, pega o celular.
Pega o celular. Um dia depois que a Carla Zambelli tinha feito aquele post dela lá, então, é para desconfiar muito. É para desconfiar muito. Esse cara foi num programa da Jovem Pan defender armamentismo, uma coisa esquisita, sabe? De onde saiu essa figura? Muito estranho. Como é que já é escalado para o programa da Jovem Pan? Ele já estava ali na roda da extrema-direita? Já estava circulando. Já era escalável pela extrema-direita para falar num rádio, numa emissora? Esse personagem é interessante mesmo, Cris. É isso. Temos que pesquisar e ir mais a fundo nessa história. A gente vai tentando aqui com os nossos meios. Olha, quem está tentando se manter longe dessa história, pelo menos pessoalmente, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os filhos não, né? O Flávio já foi até pedir a nulidade de todas as investigações conduzidas pelo Alexandre de Moraes. Mas o Jair Bolsonaro, sim, está falando pouco, né? Ele justamente é o alvo principal do inquérito das fake news. Bolsonaro tem evitado declarações sobre as reportagens da Folha, seguindo orientações dos seus advogados. Acho que estava aí na tela a matéria que dá base para isso aqui que eu estava falando, né? O Bolsonaro tem, olha aí, a estratégia de Bolsonaro para lidar com as mensagens do gabinete de Alexandre de Moraes. Fica quieto, terceiriza e colhe um eventual enfraquecimento do Moraes, que era o que eles queriam, mas parece que isso não está vindo. Já há algum tempo, Chico e Cristina, o Bolsonaro tem evitado críticas abertas ao Alexandre de Moraes, como ele já fez no passado, naquele 7 de setembro, que ele subiu no carro de som na Avenida Paulista e disse: acabou para você, Xandão, eu não cumpro mais suas ordens. Agora, ele tem evitado esse tipo de crítica assim mais aberta, né? Parte dessa estratégia de tentar buscar uma pena menor ou até mesmo ser anistiado, né? Vale lembrar que em julho deste ano, Bolsonaro ficou visivelmente constrangido. Ficou constrangido mesmo? Acho que ficou um pouquinho. Quando o prefeito Fabiano Feltrin, de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, disse que pretendia guilhotinar o Alexandre de Moraes, usando um instrumento de tortura, né, que era usado na época da escravidão, na verdade, mas ele usou a palavra, o prefeito, vamos guilhotinar o Xandão. O Bolsonaro, né, tenta se esquivar, no começo ele está rindo. Depois fecha, né? Fecha o sorriso. Depois ele fecha, porque ele está assim, gente, eu vou mandar guilhotinar aquele que pode me guilhotinar politicamente e juridicamente me condenando. Então, é uma estratégia aí, mas é um bate e assopra, porque do lado do bolsonarismo, as críticas eram pesadas, né, Cristina e Chico. Chico, você acha que o 7 de setembro, eles estão convocando aí para o 7 de setembro? Essa operação toda ia servir, ia dar um combustível, uma gasolina azul, assim, para um possível 7 de setembro. Hoje, sexta-feira, passando a régua, não sei se foi tão favorável mais, não, se embalou o gado, a militância deles em alguns nichos, não foi com aquela força de antigamente. O Bolsonaro, nesse exato momento, ele fez uma ronda pelo Nordeste em capitais, onde ele costuma ser um pouco mais forte, em cidades maiores. Os eventos foram michurucos, nenhum evento assim que possa se temer com algo no 7 de setembro. Os indicadores, Rodrigo, é que ali pega fogo no dia que a Folha publica, na terça-feira, pega fogo o Congresso, fica muito em Brasília e não incendiou por enquanto. Por enquanto, não. Eu queria, assim, falando ainda do Bolsonaro, Cristina, o Jair Bolsonaro está evitando falar abertamente sobre o Alexandre de Moraes, mas não está evitando falar sobre campanha municipal. Não, ele está na rua. Exatamente. O crescimento do Pablo Marçal entre eleitores bolsonaristas da capital paulista foi constatado já numa pesquisa da Quest. A gente trouxe aqui na semana passada. Mas agora, pesquisas internas da própria equipe do Ricardo Nunes teriam acendido um sinal de alerta para a campanha do prefeito, que é do Centrão, tem apoio oficial do Bolsonaro. Olha aí, a manchete do Globo. Avanço de Marçal instaura nova crise entre bolsonaristas e a campanha de Nunes. Bom, o Jair Bolsonaro disse numa entrevista ontem que o Ricardo Nunes não é o candidato dos sonhos dele. Mas ele fez acordo, ele nomeou o coronel que cuidava lá da CEASA, aqui da CEAGESP, o coronel da Rota, ele fez toda a questão de nomear o coronel para vice, ele impôs. Ele impôs, mas agora vai dando uma queimada no Ricardo Nunes. A entrevista do Bolsonaro foi na rádio 96 FM de Natal. De Natal, onde ele giro está. que ele está lá no Nordeste. E o Bolsonaro ainda elogiou o Pablo Marçal na entrevista. Vamos acompanhar um trecho. Muito amigo, hein? Muito amigo.
Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? Cristina acompanhando o react, gostei do react aí da Cristina. É o traíra, né? É o velho traíra, né? Hein, Cristina, como é que fica o Ricardo Nunes vendo isso aí, hein? Quando o Bolsonaro fala isso, ele está dando a senha, né, gente? Tá. Olha, vamos de Pablo Marçal. Para mim, isso é claríssimo. Ele rifou. Claríssimo. Ele pulou fora do Ricardo Nunes e está com o Marçal. Eu li que ele ficou furioso porque o Ricardo Nunes tirou foto, fez propaganda política, material de campanha junto com a Joyce Hasselmann, que foi candidata a vereadora, né? A Joyce, que já foi na onda do bolsonarismo, a deputada federal mais votada em São Paulo, agora é candidata a vereadora, e está na aliança, né, no arco de alianças do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes tentou ali se explicar, dizendo que fez foto, fez material com todos os candidatos a vereador da coligação, mas diz que isso enfureceu, porque ela é considerada assim, uma grande traidora do bolsonarismo. E aí, justamente, logo depois dessa história, o Bolsonaro fala isso, que para mim, como eu disse, é a senha para os dois irem para o Marçal. Agora, tem um detalhe, eu não sei se vocês viram agora há pouco, é coisa de hoje. O Bolsonaro estava num comício, sei lá, num evento, e o enxame de abelhas não deixou ele falar. A gente tem imagens. Temos imagens, como diria o outro candidato aqui de São Paulo. Temos imagens. O outro que está sendo esquecido no meio dessa batalha toda. Nós temos imagens. O Bolsonaro, olha, as abelhas do Nordeste não aceitam Jair Bolsonaro. Não, lá não tem isso. E abelhas de Natal, abelha potiguar, abelha de Macaíba. Vamos ver. Nós somos uma grande nação. As escolhas. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. Valeu. O mais amado ex-presidente do Brasil. Gente. Você não imagina aqui, um monte de abelhas aqui, mas não tem como continuar, viu? Um monte de abelhas surgiu aqui. O homem é tão doce que até a abelha apareceu aqui. Valeu! Será que era abelha mesmo ou era mosca varejeira? Pode ser mosca também, mas é abelha antifa potiguar. Essa é aquela que bota fascista para correr, né? Bota o homem do atraso para correr, porque... Outro dia ele estava esculhambando o Nordeste, dizendo que o Nordeste era a terra do atraso, que por isso que o Nordeste vai seguir sempre nesse atraso secular, esculhambando a região, esculhambando o eleitor da região, ainda tem coragem de chegar em Natal, né? Nesse caso aí, Macaíba, ali na Grande Natal. Pelo amor de Deus, parabéns, abelhas do Brasil. É isso, Cristina. Foi para encerrar bem a sua participação aqui nessa sexta-feira, de muita análise sobre o choque entre os poderes e também o choque das abelhas de Natal ou do Rio Grande do Norte contra o Jair Bolsonaro. Obrigado pela sua participação aqui nessa sexta-feira. Sensacional. Abelhas, eu autorizo. Boa, Cris, é isso aí. Abelhas potiguares, univos. Obrigado, querida. Obrigado. Sextou total. Depois. O locutor ainda tenta salvar a situação ali, porque ele não fez, o cara não conseguiu falar, né? Ele já faz discurso de 1 minuto, mas não conseguiu nem falar 1 minuto. O locutor ainda diz, o senhor é um presidente muito doce, por isso que as abelhas vieram. Tá bom. Meu Deus, um enxame e um vexame. Bom, vamos dar uma virada aqui no noticiário para o Lula. Sai Bolsonaro atacado pelas abelhas e entra o presidente Lula. Bem, depois de dizer que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro, Lula disse hoje que a Venezuela vive um regime
desagradável. Eu nunca vi usar essa expressão para um regime político, para um governo, né? Diz que é um regime desagradável e autoritário, mas diz que ditadura não, e o Lula acha que não. Ele voltou a cobrar as atas da eleição e disse que o posicionamento dele é diferente do posicionamento do PT, que reconheceu a vitória de Maduro. O Lula diz que é natural, o governo é uma coisa, o partido é outra. As afirmações foram feitas numa entrevista à Rádio Gaúcha hoje. Vamos ouvir o presidente Lula. O partido não é obrigado a fazer o que o governo quer. E nem o governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Eu digo sempre para a minha presidenta Gleice Hoffmann, o dia que você tiver que criticar o governo, pode criticar. Não tem nenhum problema. Porque o dia que eu tiver que fazer as coisas, eu também não vou perguntar se o partido vai gostar. Eu vou fazer se for necessário para o povo brasileiro. Mas o senhor acredita na nota do PT? Então Não, eu não concordo com a nota. Eu não penso igual à nota. Democracia. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Olha, o Lula avançou aí na afirmação. Primeiro disse que não concorda com a nota do PT, se colocou em desacordo. Não foi até o ponto de dizer que é uma ditadura, mas disse que é um governo autoritário, Chico. É um governo autoritário, ele acerta inteiramente, ao meu ver. Né? Ele fica até, esse adjetivo novo, desagradável, é porque você fica buscando ali a melhor forma de qualificar a Venezuela, e para quem está mudando muito de opinião nesse sentido, quem está... Não vem a palavra. Quem está noutra posição, não vem a palavra. Isso... Qualquer Freud de boteco explica, né? Então, não está vindo a palavra certa, mas o raciocínio é perfeito. Eu acho que a nota do PT foi um erro tremendo, um erro político, um erro para as eleições. Essa nota vai dar trabalho. Para quê? Criar confusão a essa altura, sabe? Você pode, por que não o PT mirar também a posição do Itamaraty? O Brasil tem uma diplomacia que é conhecida no mundo inteiro como uma das melhores do mundo. O Itamaraty sempre teve posições que vingaram em conflitos mundiais em vários momentos. Pô, vai com o Itamaraty, temos embaixadores, temos a diplomacia. O partido se assoda com um radicalismo, talvez provocado pela direita brasileira, a extrema-direita brasileira, porque Venezuela é um assunto permanente no Brasil. Parece que todo mundo vai ser prefeito de Caracas e não prefeito aqui no Brasil. O PT engole essa corda, come essa corda da extrema-direita brasileira e faz uma nota, aí sim, desagradável. Sabe, eu lembrei, tem um locutor de futebol que quando o zagueiro, o atacante dá um bico, erra o chute, ele fala, mas que desagradável, né? Talvez tenha vindo daí. Que desagradável, né? Uma bola fora. Então o Lula mandou um que desagradável pro Nicolás Maduro e o Maduro, por sua vez, respondeu. O presidente da Venezuela reagiu a esse novo posicionamento de Lula e partiu para cima. Maduro traçou um paralelo entre a eleição venezuelana e a eleição brasileira. Vamos acompanhar a fala de Nicolás Maduro. Eu não pratico a diplomacia de micrófono. Não lo practico. Jamás. En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. É um assunto de Brasil. Aí a resposta, o Maduro disse que não faz a diplomacia do microfone. Eu assisti a entrevista inteira dele em espanhol, ele faz uma crítica tanto ao Brasil quanto à Colômbia, porque o Petro também está com a posição, está blocado com o Lula nesta mesma posição. Ele diz, eu não vou lá na Colômbia dar palpite sobre a guerra civil, sobre a questão da guerrilha colombiana. Se eu tiver alguma coisa para dizer, eu pego o telefone, ligo, eu não fico fazendo diplomacia de microfone. Fica. Quem fez a primeira crítica ao TSE foi o Maduro. Verdade. Mandou o Lula tomar chá de camomila, Maduro. Ele fez diplomacia de microfone. E disse que o sistema eleitoral... Ele criticou o resultado do Brasil. Ele criticou o TSE. Parecia um bolsonarista nesse sentido. Ele criticou... tanto que o TSE não manda representante a Caracas para as eleições
por conta da fala do Maduro, a fala de microfone, diplomacia de microfone. Ele não deveria ter feito aquela crítica. Então, eu acho que ele errou feio naquela crítica. A comparação é descabida. O Bolsonaro é quem estava no poder, e o Maduro é quem estava no poder, continua no poder. Não era o Lula que estava e o tribunal decidiu alguma coisa. O tribunal decidiu e não teve contestação, a não ser o bolsonarismo gritando para lá e para cá. Mas a forma como o TSE divulga resultado não foi como na Venezuela, ficar em dúvida, ata para cá, ata para lá, a oposição gritando. Estava decidido, saiu. A gente teve a vitória do Lula no mesmo dia. Eu acho situações completamente diferentes. Sim. A única questão assim, que eu me preocupo um pouco, bom, primeiro é constatar, mudou a posição do Lula em relação à Venezuela. Isso está constatado, né? A gente já vinha acompanhando, ele foi mudando aos poucos e agora, de ontem para hoje, ele andou mais uma casinha para se afastar do Nicolás Maduro. Isso é o primeiro ponto. O segundo, eu fico me perguntando se esse posicionamento do Lula e do Brasil não pode dificultar o Lula e o próprio governo brasileiro de ter papel de liderança na América do Sul, Chico, porque quando o Lula parte para essa contestação, ele acaba adotando um tom que lá na Venezuela, eu sei que você também já viajou pela América Latina, eles têm muita visão de que o Brasil pratica, às vezes, o imperialismo assim, mais light do que o imperialismo... Na América Latina inteira tem essa visão. Então, fica uma visão assim, bom, já não basta os Estados Unidos quererem cantar de galo, agora vem o Brasil também querer dizer o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Tem que calibrar bem isso, porque o Lula tem essa capacidade de liderança na América do Sul, e se ele avançar muito em muitas críticas ali na Venezuela e a outros países e tal, pode perder um pouco essa capacidade. Eu acho que isso não aconteceu ainda, o Lula vem se pronunciando e exigindo algumas coisas do governo da Venezuela, mas é um momento assim difícil para a diplomacia. Mas eu creio que se for uma decisão isolada do Brasil, não reconhece a eleição, etc., corre esse risco que você está falando. Se é decidido com o México, com o Chile já é a favor, com a Colômbia, já muda de figura. Sim, pode ser. E a Argentina já naturalmente já está no lado esquisito deles, então não teria esse risco por conta... Agora, uma ação isolada do Lula, sim. Vai carimbar que é um subimpério... É o subimperialismo brasileiro. Dentro da história. É isso. Então, só para a gente ficar atento a esses dois pontos. Queria aqui virar mais uma página falando da extrema-direita. Olha só, Chico, a semana começou com os extremistas de direita, os bolsonaristas, achando agora pegamos o Xandão, agora acabou, vamos anular tudo, vai anular as investigações, vamos salvar o Bolsonaro, anistiar, tornar de novo elegível. Só que não. Primeiro, o Supremo se uniu em torno do Alexandre de Moraes, as matérias da Folha caíram num certo descrédito, não conseguiram capitalizar algo nesse sentido, e agora, nessa sexta-feira, uma tremenda pancada nos bolsonaristas. Eu vou trazer aqui, a Polícia Federal indiciou hoje Anderson Torres, ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, e Silvinei Vasquez, chefe da Polícia Rodoviária Federal no governo do Jair Bolsonaro. Indiciou os dois por impedirem deslocamento de eleitores na região do Nordeste. Por isso que as abelhas também na eleição de 2022. Bom, além do então ministro e do então diretor da PRF, outros 4 policiais federais também foram indiciados. A investigação aponta indícios de que os 6 atuaram para impedir o deslocamento dos eleitores de Lula. Você se lembra, naquele dia, estradas foram bloqueadas pela PRF sem que o comando tomasse providências. Ao contrário, o Alexandre de Moraes disse, tem que desobstruir. Eles demoraram o dia inteiro, enrolaram, foram chamados no TSE pelo Moraes, naquele segundo turno, e aí, peraí, agora nós vamos tirar os bloqueios. Já era 3 horas da tarde, já tinha feito o estrago. Então, estão indiciados. O desbloqueio só ocorreu depois que o ministro Alexandre de Moraes, ameaçou prender os envolvidos, segundo alguns relatos, disse pessoalmente que prenderia se eles não retirassem os bloqueios. Estão indiciados, Chico, é uma derrota. Termina a semana bem diferente do que começou. Termina a semana com uma derrota significativa. No caso, ao meu ver, é mais criminoso das eleições. Esse planejamento, ele era, assim, talvez tenha sido o mais maquiavélico e inteligente, de uma forma maquiavélica de ser, do bolsonarismo. Ia ganhar a eleição.
Sim. Se você bloqueia voto, é voto numa... Eu conheço bem essa região ali do São Francisco, de Petrolina, Cabrobó, Santa Maria da Boa Vista, uma região, até chegar em Salgueiro, em Pernambuco. Arco Verde, não tem Arco Verde? Mais adiante, Arco Verde já fica lá no Agreste. Mas era uma região de uma densidade eleitoral muito grande, uma região 90% lulista. Então, se você quebrasse ali, digamos, 15%, 20% dos votos lulistas, você mataria a diferença e você ganharia a eleição. Então, é muito bem planejado. O Anderson Torres e o próprio Carlos Bolsonaro esteve em Salvador, na superintendência da Polícia Rodoviária Federal, usaram como desculpa que tinha uma obra para visitar, era o planejamento detalhado, município por município, quantos votos vamos roubar do Lula, porque isso é um roubo de voto. O eleitor nordestino daquela região, a eleitora nordestina, deixaria de votar e simplesmente mudaria o resultado da eleição, numa região só. Foi muito bem pensado, planejado, com todas as planilhas que um grande roubo necessita. Olha aí o Carlos Bolsonaro. Você falou, a produção já piscou o Carlos Bolsonaro. Eu queria só lembrar que o Anderson Torres, que está indiciado, foi indiciado hoje, ele depois, quando termina o mandato no dia 31, ele é nomeado secretário de Segurança, lembra? No Distrito Federal. Será por quê? Por que será que ele foi nomeado secretário de Segurança do Distrito Federal e abandona Brasília justamente no dia 8 de janeiro, no dia, um pouquinho antes, na verdade. Ele viaja, sai de férias, toma posse e sai de férias. Então, ele troca o Ministério da Justiça pela Secretaria de Segurança de Brasília, onde ia se decidir o futuro do Brasil, com aquela tentativa de golpe. O Anderson Torres é personagem central do golpismo, que avançou aí com essas tentativas de bloqueio nas estradas e depois foi até o tudo ou nada do 8 de janeiro com a invasão dos três poderes. Está indiciado, Anderson Torres, perdeu, como disse o Barroso, como é que é? Perdeu o Mané, né? Perdeu o Mané. Perdeu o Mané. E também perdeu o Mané o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos chamar agora, nós vamos voltar ao tema importantíssimo dessa sexta-feira, são vários temas importantes, mas o tema do conflito entre os poderes, e na verdade não é um conflito qualquer, é o Supremo tentando colocar ordem na casa da bagunça institucional que vem do Eduardo Cunha e do Arthur Lira. Nós vamos falar sobre esse assunto. As tais emendas impositivas que o Supremo derrotou hoje, né, com o apoio do plenário, por enquanto 7-0 em apoio ao Flávio Dino. Vamos chamar o Luiz Nassif? O Luiz Nassif está chegando aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Boa noite, Nassif. Boa noite, Nassif. Tudo jóia? Boa noite. Bom, o Arthur Lira, Nassif, já retaliou. Você conhece bem o personagem também. Ele destravou uma PEC que limita o poder dos ministros do Supremo. Depois de levar 6-0, 7-0 no plenário, ele destravou. Então está retaliando, está colocando as cartas na mesa. Você acha que nessa disputa institucional, quem vai ter mais força, quem é que vai ganhar esse braço de ferro, ou o Lula vai arbitrar aí um acordo para tentar resolver esse impasse, Nassif? O Flávio Dino colocou aí para que haja uma negociação aí. Agora é o seguinte, o Supremo tem uma arma na mão imbatível aí, que são as investigações em cima dessas emendas parlamentares. Sabe, se for pegar a Polícia Federal em cima desse pessoal, aí o primeiro que vai em cana é o Arthur Lira. Aí. Então, você tem uma vulnerabilidade muito grande no Congresso. Eles estão jogando aí, blefando aí para conseguir levar para uma negociação. Agora resta ver como que o Lula vai colocar. Né? Porque o que você tem hoje é uma soma de ações de desestabilização do governo em todos os lados. Esse ataque ao Alexandre de Moraes, claramente um negócio desse aí. Agora esse embate. Agora você vê, esse negócio das emendas aí é uma das maiores imoralidades políticas que esse país já conheceu. Daí o Flávio Dino tem a coragem de investir contra as emendas, daí você pega aquele Andreasa do Estadão e fala, não, o Flávio Dino fez isso porque o Congresso andou falando mal ou seja, deu uma motivação menor. Então você tem um jogo hoje aí que você tem, especialmente aqui, a linha direta Folha e Estadão aqui, que estão jogando claramente na desestabilização. E a desestabilização do governo passa pela desestabilização do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que essa decisão hoje, essa votação de 7-0 aí, mostra que o Supremo está coeso aí em torno
da defesa de suas prerrogativas. Né? E tem sempre essa arma aí das investigações sobre o destino dessas emendas parlamentares. Você tem município lá desse tamaninho que recebeu uma montanha de dinheiro. Se for investigar, você tem 2 dúzias de parlamentares que vão em cana, pô. O Nassif linkou com outro tema que nós vamos falar já, que é essa tentativa de emparedar o Alexandre de Moraes, que passa pela imprensa paulista, mas você ia falar disso ainda. Não, o pacote que o Nassif falou é o mesmo. Não é? E você repare, dentro desse capítulo aí, o Lira, ele é uma figura, de certa forma, protegida pela mídia, porque ele interessa na confusão com o Lula. Qualquer tentativa de sabotar o governo, fragilizar o governo, é importante ter o Lira forte. Então, você não pega os grandes meios de comunicação do Brasil em ataques ou em opiniões mais fortes e contundentes contra o Arthur Lira. O Arthur Lira é aliado dos bancos, de muitos bancos, e da imprensa, porque ele é a figura direta no combate a Lula. Então, ao governo Lula. Então, é importante para a imprensa preservar o Arthur Lira gigante. Como um contraponto ao Lula. Como um contraponto ao Lula. Exato. Arthur Lira, a gente fala do lado coronel dele, da vaquejada do Nordeste, etc., com todo esse clichê do nordestino coronel, etc. Mas, na verdade, o apoio dele é na Faria Lima. É a Faria, exatamente. Ele conversa mais na Faria Lima do que nos currais, do que nas vaquejadas do Nordeste, que ele gosta também, mas a aliança é mais na modernidade, na suposta modernidade da Faria Lima, do que no curral nordestino. Muito bom, Chico. Ele é um coronel da Faria Lima. Muito bem. Muito porque bem. Fica nesse papinho, você acha que é um coronel regional de oligarquia rural, ainda do Nordeste de 1930. Do tempo do Getúlio. Não, ele é da agora, ele é da Faria Lima. A aliança dele na chamada modernidade, com a chamada modernidade paulistana e brasileira. E aí, nesse xadrez... Fala, Nassif, fala. É isso aí, não, é isso aí. Tá ótimo, Não, Matou. Eu ia dizer que nesse xadrez que o Nassif colocou, nessa disputa, ele falou do papel dos jornais, da imprensa, também aliada à Faria Lima, principalmente, e ao Arthur Lira. Ô Nassif, vamos voltar a falar do jornalismo, por assim dizer, da Folha de São Paulo e dos ataques ao Alexandre de Moraes. Você escreveu um artigo sobre isso, né? Está no GGN. A gente quer saber o que você acha que está por trás dessa investida, a sua análise. Conta para a gente, fica o convite para as pessoas lerem o artigo também lá no GGN. Mas resume para a gente aqui a sua análise sobre o papel da Folha nesse episódio, que é de emparedar o Alexandre de Moraes, mas com muita fragilidade jornalística. Mas eu queria te ouvir. Sim. Essa matéria eu analiso esse último ataque aí, o papel deplorável do Glenn Greenwald. Agora, no dia anterior, eu fiz um xadrez aí tentando juntar todas as peças. Quais são as peças aí? A gente tem uma técnica de investigação chamada teoria do fato. Não confundir com o domínio do fato. O que é a teoria do fato? É você pegar um conjunto de fatos que estão interligados, montar uma hipótese de investigação e depois ir checando isso. O que está em jogo? O Tarcísio de Freitas ele mostra uma desenvoltura fantástica para promover a privatização mais escandalosa aí dos últimos 50 anos, que foi essa da Sabesp. Ele teve a coragem de ir lá. Algo que poderia, num país normal, aí, dar um inquérito, dar impeachment e dar cana. E foi aplaudido pela imprensa, saudado como grande vitorioso e tudo. A partir desse jogo, e a imprensa por quê? Porque a imprensa hoje, o grande parceiro dela são os bancos de investimento. Eu diria que a figura central dessa história é o André Esteves do BTG. Opa! Daí o que acontece? Importante nome. Esse é o ponto. Quando vem o Nelson Jobim, que está no conselho do BTG, critica o Alexandre de Moraes e diz que 8 de janeiro não foi conspiração, não foi nada, é evidente que isso é um jogo político. Nelson Jobim não é primário a ponto... Isso aí está tudo calculado. Então, quando o Tarcísio faz essa privatização da Sabesp, ele abre um horizonte para os grupos financeiros aqui jamais imaginado. Esse sujeito na presidência vai privatizar Petrobras, vai privatizar Banco do Brasil, vai privatizar Caixa Econômica, vai privatizar BNDES, e daí eles jogam tudo. Eles jogam tudo. Em seguida vem esse falso escândalo aí do Glenn, mais um rapaz lá. É um material que desde o ano passado estava disponível aí. Soltam o escândalo e os jornais batendo, com exceção do Globo.
O Globo está numa situação meio vulnerável lá, ele abriu espaço para os jornalistas questionarem, abrir uma discussão lá, ao contrário da Folha, editorial da Folha. E daí recorreram a comparações descabidas. O que acontece? O Alexandre de Moraes está enfrentando uma conspiração clara, que começa lá atrás. Aí. Você tem o TRF-4, você tem os militares, você tem todo um quadro de conspiração. Ameaça, ele sendo ameaçado, a família sendo ameaçada, os filhos sendo ameaçados. Daí o que ele faz? Ele recorre aí a assessores para conseguir informações. Esse último escândalo da Folha é fantástico. O Alexandre de Moraes ia contratar alguém para fazer um trabalho dentro da sua casa e pediu para levantar a ficha do cara para ver se não ia colocar nenhum criminoso dentro de casa. Daí o que fala o jornal? Não, ele não podia ter feito isso, ele tinha que ter pedido para a secretaria tal que oficiava a Polícia Federal. Eu acabei de entrevistar o Pedro Serrano, aí ele fala, gente, tem uma norma constitucional aí que é o direito à defesa, e aí que se sobrepõe a essas normas burocráticas, né? Mas eles tratam como escândalo algo que não tem nada de escândalo. Não tem nada de escândalo. E quando eles pegam lá, digamos, ele não seguiu os procedimentos, ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou uma mensagem para o assessor dele para conseguir informações para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é ele próprio. Sim, é um negócio... É ele próprio. É inacreditável. Ô, Nassif, agora não, eu ia te perguntar desse personagem que a gente vem trazendo aqui durante a semana, eu sei que você está de olho também, que é o Tagliaferro, que era o técnico do TSE, que foi preso por, violência contra a esposa, foi preso, Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Lei de Maria da Penha. E aí, isso foi 8 de janeiro de 2023, de maio, aliás, 8 de maio de 2023. Aí ele foi preso. No dia seguinte, eles têm a belíssima ideia, vamos pegar o celular desse cara, só que levaram 24 horas para pedir o celular do Tagliaferro. E a Carla Zambelli, como você sabe, já se colocou na cena, né? Ela já disse, olha, tem um cara preso aqui, importante, ligado a um personagem poderoso. Então, de 8 para 9 de maio de 2023, eles prendem e percebem, fisgamos um peixe grande do Alexandre de Moraes. Pega o celular dele, né? A gente trouxe essa informação aqui no ICL, outras pessoas também trouxeram e tal. A Folha não estava trazendo, né? Você também trouxe essa mesma informação. A importância, você acha que esse personagem ainda pode nos levar a entender um pouco mais? E o celular, né? De onde que veio esse vazamento? Claro, o Glenn, o Serapião, não tem que revelar, porque a fonte do jornalista é sagrada. Direito sagrado. É direito dele. Mas a gente tem o direito de perguntar e de desconfiar, tem direito, né? Porque é uma operação clara, política aí. Você tem alguma pista sobre isso, Nassif? Não, mas só pode... O órgão que fez toda essa montagem é a Polícia Civil de São Paulo. Muita gente falou, não, a delegada era amiga da Carla Zambelli. Efetivamente, a Carla Zambelli estava lá fotografando esse Tagliaferro aí. Mas o celular é pedido no dia seguinte. É evidente que foi uma articulação da Polícia Civil do Tarcísio de Freitas. Evidente. Agora, digamos, a desonestidade intelectual do Glenn me surpreendeu. Me surpreendeu porque é um grande jornalista, ele ficou magoado porque foi censurado aí no Intercept, porque descobriu que o Partido Democrata e o Partido Republicano são a mesma coisa lá, e ele pega essa mágoa. Outro dia eu fiz uma investigação em alguns desses sites de mídia nos Estados Unidos, falando dessa propensão dele a pegar uma bandeira e radicalizar até o limite da irracionalidade, né? E o que ele está fazendo aí, é uma revanche aí em relação à decepção dele com os progressistas, que ele diz que não tem diferença. Não, de método você até pode dizer, mas ele servir como um instrumento da conspiração da ultradireita, ele foi elogiado pelo Musk. No dia que o Musk fez a entrevista com o Trump, ele tem sido companheiro do principal âncora americano lá da ultradireita, né? Então, o que ele fez não é isso, não foi só isso. Ele pode também ter compromisso com a informação. A interpretação que ele deu à informação dele foi manipulação. Você tem duas maneiras de mentir. A primeira maneira é você contar uma mentira. A segunda é você dar uma interpretação desbalanceada sobre os fatos. Você tinha numa ponta um ministro do Supremo enfrentando uma conspiração e sendo ameaçado de morte.
Da outra ponta, esse ministro recorrendo a assessores aí para pedir informações sobre... não foi nem para criminalizar pessoas. O crime já tinha sido identificado nas próprias manifestações das pessoas nas redes sociais. Ele pedia investigações sobre algo que já estava comprovado que era crime. E o cara não fazer, ele se diz advogado e não fazer essa diferenciação, é evidente que ele ficou cúmplice aí de uma conspiração de mercado. Daí entra Arthur Lira, entra a BTG, entra os jornais de São Paulo, Folha e Estadão, numa conspiração para tirar a última âncora. Rapaz, você está num momento que você tem o crime organizado avançando em tudo quanto é prefeitura aí. Você tem o bolsonarismo aí com uma ameaça concreta. Nós vimos o que é o bolsonarismo aí, gente. Nós vimos o que é o bolsonarismo. E os caras voltam a conspirar para poder ter a possibilidade futura aí de levar uma Petrobras na Bacia das Almas, um BNDES, um Banco do Brasil. Nassif, antes de passar aqui para o Chico, é super importante, o Nassif trouxe o grande contexto. Esse é a leitura, o xadrez, como ele diz. O xadrez, linkando com os interesses econômicos. Enquanto ele falava, piscou aqui a nossa matéria no site, no icl.com.br, que mostra como o celular desse personagem, Tagliaferro, que trabalhava no gabinete do Alexandre de Moraes, ficou durante 6 dias na mão da Polícia Civil de São Paulo. A gente tem a matéria aí, né? 6 dias. Ficou do dia 9 de maio de 2023 até o dia 15 de maio. Tá aí a manchete, nós demos ontem aí, foi uma apuração, eu recebi, inclusive os boletins de ocorrência, os autos de apreensão, o cunhado vai levar o celular, porque a polícia pediu, a Carla Zambelli deu bandeira, tá dentro dessa articulação, então a gente supõe que foi da Polícia Civil que saiu esse material, chegando na mão lá da Folha de São Paulo. Mas isso é um problema, assim, é só porque é importante saber. Veio de um Estado governado pelo bolsonarismo, é uma operação bolsonarista ou não é? Parece ser. Agora, Nassif, enquanto você falava também, uma atualização importante lá no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Mais um voto. Vamos atualizar? Mais 2 votos, inclusive, a nossa produção aqui nos avisa. 9-0. Inclusive, o Gilmar Mendes votou, hein? Aí sim, porque eu acho que ele poderia trancar esse negócio ali, pedir vistas. Pois é. Menos mal, segue o jogo, que bom. Segue o jogo, Nassif. Mas essa unanimidade do Supremo é alentadora, viu? É alentadora. Importante. Mostra aí que ele sabe que o que está em jogo é o futuro do Supremo, das instituições e da democracia. É uma guerra mortal. Agora tem que pôr foco. Quando vem o Nelson Jobim, que é do Conselho do BTG, e diz que não houve conspiração em 8 de janeiro e antes aí, é evidente que eles estão... Aí dá para desconfiar. É a operação do Temer, né? O Temer está nessa operação também dessa turma toda, perdoar o Bolsonaro. Dessa turma toda, de aliviar, né? De pelo menos criar sombra para o governo Lula. Quanto mais sombra, melhor para esse controle econômico do país. Agora, voltando um pouquinho ao Tagliaferro, Nassif, o curioso é que ele manda o cunhado, né? Ele manda o cunhado. Pô, ferra o cunhado, porque talvez tenha ficado com medo de alguma decisão ali de última hora, quem sabe, uma eventual prisão, alguém ter pensado diferente ali na história, e ele manda o cunhado entregar o celular. No dia seguinte, ele é preso no dia 8. Um dia depois. Ele é preso e aí ele vai para a audiência de custódia, e aí no dia 9, o cunhado vai até a delegacia em Franco da Rocha e entrega esse celular que ficou na mão da polícia do bolsonarista Tarcísio de Freitas. A gente precisa falar bastante dessa história. 6 dias. Dá tempo demais para copiar tudo, pegar tudo direitinho e guardar ali. E guardar durante um ano. Agora vê o seguinte, o Tarcísio estava tentando uma aproximação com o Alexandre de Moraes. Pois é. O que se comentava aí é o seguinte, os filhos do Bolsonaro não aceitam um candidato que não seja o pai. Então o Tarcísio estaria numa negociação para, de alguma maneira, o Alexandre de Moraes poupar o Bolsonaro da cadeia e, em contrapartida, o Bolsonaro liberar a candidatura do Tarcísio e ajudar. Isso aí era um boato que você tinha até umas 3 semanas atrás. Aparentemente não prosperou. Quando vem a denúncia da Folha, as 2 repercussões fortes, as 2 repercussões mais fortes, Ives Gandra ficou contra essa loucura, Janaína Pascoal ficou contra. Quem que endossa essa loucura? Tarcísio de Freitas tem que apurar até o fim. E Nelson Jobim do BTG. Gente, fechou todo o círculo. Fechou.
É isso. Então nós demos uma passada importantíssima aqui nos dois temas, né, em que o Supremo Tribunal Federal está agindo assim, com muita força, né, enfrentando o bolsonarismo, ainda vão passar por lá os julgamentos, o Alexandre de Moraes tem um papel central, e nessa história das emendas, atualizando para o público, 9-0, o plenário virtual do Supremo dando apoio ao Flávio Dino e oferecendo resistência ao parlamentarismo picareta do Arthur Lira. Nassif, eu queria rapidinho aqui falar sobre economia, porque hoje vieram notícias importantes da economia, sinais de uma economia crescente, surpreendendo o mercado, como sempre, né? Hoje saiu a prévia do PIB, que novamente surpreendeu positivamente. O surpresa Lula da Silva. O Lula é sempre uma surpresa. O índice de atividade econômica registrou alta de 1,1% no segundo trimestre, ainda estão medindo o segundo trimestre, estamos olhando um pouquinho para trás ainda. O Banco Central, isso aí é o que está na manchete, olha, 1,1% no segundo trimestre. Anualizado, tem gente já falando que o PIB pode crescer até 3% em 2024. Mas eu vou deixar para o Nassif fazer um comentário geral sobre tudo isso daqui a pouquinho. Muito bom. O Banco Central, na última ata do Copom, já havia declarado que, abre aspas, a atividade econômica e o mercado de trabalho seguem apresentando um dinamismo maior do que o esperado. Do que esperado por quem? Só se for pelo Campos Neto, que não quer que o povo tenha emprego, né? Mas vamos lá. Além disso, a Bolsa de Valores de São Paulo bateu ontem 134 mil pontos, atingindo o maior nível do ano, também próximo da máxima histórica. Nassif, você também escreveu hoje sobre os dados positivos de emprego, rendimentos dos trabalhadores, esse pacote aí positivo na economia, enquanto tem contratempos na política, a economia parece que dá alguns sinais positivos. Queria a sua avaliação. Vamos tentar interpretar que nem o Banco Central? Vamos lá. É o seguinte, a economia está esquentando. O desemprego diminuindo, então você vai ter um aumento da arrecadação fiscal. Você já tem um superávit aí de 180 bilhões e tudo. Então, o que eu faço? Isso é preocupante, porque se a economia está melhorando, pode haver inflação. Então, eles forçam para aumentar a Selic para que esse excesso de arrecadação agora vá para os juros e remunerem o mercado. É terrível. Então, a gente tem um quadro, é o seguinte, o Lula estabelecendo o mínimo de disciplina na economia, você tem uma economia que está crescendo. Está crescendo. Se ele implementasse um plano efetivo de metas em cima da neoindustrialização e tudo, a economia explodiria, no melhor sentido possível. Agora, o que vai acontecer é isso. Você tem um problema aí o crédito está... Com esse excesso de dinheiro nos bancos, o crédito... Hoje, tudo que você vai comprar aí, pode comprar em 10 vezes, 9 vezes, 11 vezes... Então, digamos, você vai ter um problema de inadimplência mais adiante. Agora a economia está reagindo. Agora o Banco Central vem em cima para tentar pegar o excesso de arrecadação e jogar no bolso dos financistas. E os jornais vão dizer o seguinte, a dívida pública continua crescendo. Tem um economista americano, eu não guardei o nome dele agora, ele tá no Twitter, é muito reputado, ele é do Instituto Financeiro Internacional aí. Ele periodicamente, outro dia ele colocou um gráfico mostrando os gastos nominais e primários, o que inclui juros e o que não inclui juros. Os juros lá para baixo, tudo vermelho. E os gastos correntes, um pouquinho vermelho, mas... Então ele fala, não tem gastança no Brasil. Mas, digamos, a mídia junto com o mercado, e daí por que entra? Bom, você pega a Globo lá, o lucro da Globo é financeiro hoje em dia. Não é operacional. A Folha é um banco hoje em dia. É isso. Hoje em dia. Eles não têm nem a precaução de preservar a credibilidade do jornal, colocando o jornal nisso aí, né? Mas apesar desse torniquete todo aí, a gente tem esses números positivos que vieram nessa sexta-feira. Agora, Nassif, eu queria, já que estamos falando em coisa positiva, vamos trazer aqui para a tela. Por favor. Tem aqui o livro do Nassif, saindo do nosso colega, companheiro Luiz Nassif, A Conspiração Lava Jato, jogo político que comprometeu o futuro do país, lançado pela Contracorrente, sobre a operação que terminou com a prisão de Lula, né? Não vamos esquecer, né? Teve a prisão de Lula, teve a eleição de Bolsonaro. Nassif, fala pra gente o que a gente pode esperar do livro, rapidinho, e parabéns aí pelo lançamento. Obrigadinho. Na verdade, a Lava Jato é só um capítulozinho final. O que eu fiz foi pegar a conspiração que começa lá atrás, começa em 2005, começa em 2008 com o Mensalão,
e tentar pegar todos os personagens que participaram desse jogo de desestabilização do país, que matou o futuro do país. Você vai recuperar lá adiante só. Daí entram atores estrangeiros, do Partido Democrata Republicano, a indústria de arma dos Estados Unidos, entra a máfia dos jogos lá dos Estados Unidos, entra o Supremo Tribunal Federal, que agora está se redimindo, entra o Ministério Público Federal com a Lava Jato, entra as Forças Armadas, entra o crime organizado. Você pega outro livro que eu fiz sobre o caso de Veja, lá, todas aquelas denúncias da Veja que vêm lá de trás foram em parceria com o Carlinhos Cachoeira. Então é todo um levantamento de todos esses personagens e de um conjunto enorme de escândalos que a gente levantou nesse período aí, que foram escondidos pela imprensa. Uhum. Porque você tem um fato interessante aí, nunca foi tão fácil fazer jornalismo hoje. Porque você tem, com a internet, você tem acesso a fontes internacionais, você tem que saber juntar as informações. E, ao mesmo tempo, nunca as informações foram tão escondidas que nem agora. Porque você tem um pacto que foi firmado lá atrás, antes da Lava Jato mesmo, entre Supremo, Ministério Público e imprensa, é o seguinte: só aceitamos aquelas denúncias que venham da imprensa. E a imprensa, qualquer coisinha que ela... A Lava Jato foi estimulada assim, né? O cara passava uma suspeita para o jornal publicava e em cima da suspeita a Lava Jato transformava em inquérito, né? E os grandes escândalos ficaram escondidos. Então a gente tem os escândalos da Lava Jato, do Deltan também, todos eles, mas todo esse clima maluco que foi criado, que teve a imprensa como ator central aí, né? E que levou aí ao desmonte do país. Nós ainda estamos pagando esse preço, inclusive com o avanço da extrema-direita. Então, o livro do Luiz Nassif, fica aqui o convite. Depois você passa direitinho quando tiver os lançamentos aí pra gente, viu, Nassif? Luiz Nassif e a conspiração da Lava Jato. Fala. Não, e vai ser em algum boteco com choro aí. A propósito, a matéria que o Rodrigo escreveu sobre o celular aí foi muito... Você tá em forma no jornalismo escrito e no falado. O cara voltou pro impresso. Voltei. Dedilhando aqui no celular, que agora eu escrevo matéria no celular. Eu não consigo ainda no celular, não, só anoto. Isso aí. Não, eu não consigo. Não. Tá, obrigado, Nassif. Bom, contamos com a presença do Luiz Nassif nessa sexta-feira. Agradecemos demais. Ótimo fim de semana, Nassif. Semana que vem a gente conversa de novo. Boa noite, querido. Boa noite. Muito bem. Chico, olha... Domingo tem cinema. Domingo tem cinema. É o Cine ICL. Online, gratuito, 8 horas da noite, naquele horário que as pessoas... Pô, o que eu vou fazer 8 horas da noite no domingão? Acabou ali o futebol. Acabou. Corinthians já jogou. O Santos joga no sábado, porque é Série B. Eu sei que você ia falar o Corinthians já perdeu, né? Porque é o que tem acontecido. Bom, ou empatou. Dessa vez nós vamos exibir um documentário sensacional, O Humanismo de Frei Beto, seguido de uma entrevista com o diretor, conduzida pelo nosso Chico Pinheiro. Chico Pinheiro vai conversar com o diretor desse documentário. Você vai conhecer a história do Frei Beto, que é um dos principais nomes na luta pelos direitos humanos, justiça social no Brasil, além de um grande escritor também, né? Grande escritor literatura forte. Fortíssimo, fortíssimo. O documentário explora a batalha do Frei Beto contra a fome no Brasil e também a luta constante dele por um mundo mais justo. Vamos assistir um trailer, um teaser, como se diz agora. Boa. Muitos diziam para mim: Beto, explica uma coisa. Como é que você pode ser um cara de esquerda, revolucionário, e ao mesmo tempo crer em Deus, numa outra vida? Eu falava com ele: olha aqui, eu tenho tanta certeza que vocês vão para o céu, que lá nós vamos ter a eternidade inteira para debater esses temas. Eu considero a ele como um dos grandes escritores brasileiros. É forte, é duro. Os profetas foram assim. Anunciam e denunciam. Que no Novo Testamento só tem uma única definição de Deus. Uma única. Está na primeira carta de João. Deus é amor e quem ama conhece a Deus. Feito o convite, Chico, para o nosso Cine ICL, 8 horas da noite do domingo. Você, para participar, se inscreve aí, tá na tela, icl.com.br/Cine
cinema, icl.com.br/cinema, acompanhar a história do Frei Beto e depois o debate, a conversa do Chico Pinheiro com o diretor desse belíssimo documentário. Chico. Essa sessão do Chico Pinheiro, podemos chamar a sessão do ICL Chico Pinheiro, sessão de cinema do domingo do ICL, tá virando uma coisa séria. Tá ficando um negócio. Só melhora, vai virar clássico isso aí. Já tá virando um clássico da internet. Eu estava pensando justamente nisso, né? No mundo de Pablo Marçal, de Nicolas, essas tranqueiras, a gente pode assistir um documentário sobre o Frei Beto. Então, isso é grandioso, né? Dá até um alívio. Falar, bom, o mundo tem tranqueira, mas tem o Frei Beto. E tem gente que sabe contar a história, né? E transforma isso. A esperança. Tem jeito essa bagaça. Tem jeito essa bagaça, gente? Então, Chico, libera pra gente. Fim de semana vai começar. Doravante, decretado, liberação da Jurubeba. Vamos pra Beba, Jurubeba. Como canta Gilberto Gil e Jorge Ben. É isso, gente. A Gabi não tá aqui, mas ela costuma dizer, né? Como é que é? Juízo, mas nem tanto. Curtam o fim de semana. É o lema. E segunda-feira a gente se vê. Antes disso, o cinema no domingo à noite. Valeu, gente! Nós aqui do ICL queremos te convidar para assistir a um filme que conta a história de um grande brasileiro. Um brasileiro que dedica sua vida a uma causa, a causa da ética do Evangelho, em toda a sua radicalidade. Por isso, esse homem foi preso injustamente e depois de sair da prisão, foi fazendo sua pequena revolução neste país, formando lideranças políticas. Este homem é Frei Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido como Frei Beto, autor de 75 livros. Eu estou aqui com Roberto Mader, diretor do documentário que conta aspectos interessantes da vida de Frei Beto. É isso que eu quero fazer. Roberto, vamos convidar esse pessoal a assistir esta primeira parte, porque é uma trilogia. Como é o nome desta? O Humanismo de Frei Beto. Mas vem coisa por aí. Vem coisa por aí porque eu estou montando um filme maior que se chama Frei Beto, o Frade Voador. Então fique de olho aqui no ICL. Eu te convido para assistir conosco o Humanismo de Frei Beto, direção de Roberto Mader.